Boa noite, pessoal. Tudo bem? Não cumprimentei a todo mundo, porque isso é bem difícil de se fazer. Mas eu sempre digo que quem senta no corredor geralmente é abraçado, é cumprimentado. Eu sempre sento geralmente do ladinho, o pessoal passa, ei, tudo jóia, né? Então tá. Qual que é o nosso objetivo como cristãos? Essa é uma questão que nós pouco temos falado ainda esse ano. Por mais do que o ano passado, no início do ano, a gente ficou dedicando tanto tempo para conversar sobre isso e entender que o nosso objetivo como cristãos é ser semelhantes a Cristo. É ser pequenos cristos, é agir como Cristo agia, é fazer o que Cristo fazia, é viver como Cristo vivia. Esse é o nosso principal objetivo como cristãos. E por que ser cristão? Só pelo medo de ir para o inferno? Eu acho que nós entendemos que a vida não é simplesmente o aqui e o agora, não é só essa mediocridade que muitas vezes a gente vive ou o que o mundo nos oferece. Deus tem algo muito melhor. Deus não criou o homem para viver 80 anos, quando vive 80 anos e depois virar pó e tudo acabar. Esse não é o sentido. Muitas vezes a gente vive uma programação do mundo, até mesmo nós que conhecemos a verdade, nós vivemos escravizados pelo sistema do mundo e esquecemos que a prioridade da nossa vida não é viver conforme o padrão desse mundo, mas é viver segundo Cristo, buscando imitar a Cristo, porque a vida é uma fumacinha, é tão pouco, praticamente nada. Quando alguém morre, a gente vê que é algo injusto. Esse é o nosso sentimento dentro de nós, que a morte é algo injusta. É uma coisa que não tem sentido, porque, claro, nós não fomos criados para viver só aqui e morrer, e acabou. Nós somos criados para viver eternamente. Esse é o nosso sentido. E por isso que eu acredito que nós estamos aqui para aprender a viver como Cristo vivia e realmente ter um sentido para a nossa vida. Não pensando só no agora, não investindo o nosso pouco tempo no hoje, mas pensando em valores eternos e tudo aquilo que nós vamos ter, né? E sobre isso, então, falando todo esse contexto, nós iniciamos, foi em janeiro, uma nova série de estudos aqui no grupo, que é sobre o discipulado, sobre o livro do discipulado, que é o segundo passo lá na nossa linha de maturidade. Eu acho que muitos já estudaram o livrinho, que são 11 lições, e a gente vai estar estudando no decorrer desse ano, pelo menos comigo, uma vez por mês, uma lição desse livro. Além dessa série de estudos que a gente vai estar falando sobre o discipulado, também tem uma outra série de estudos com o Duda, que o Duda está trabalhando toda a questão da declaração de fé da aliança bíblica, os valores da aliança bíblica, o que nós como igreja acreditamos, né, da Bíblia e toda essa outra questão. Vocês lembram qual foi a primeira lição do discipulado? Lembram que nós trabalhamos em janeiro? Sim, não, mais ou menos. Bom, a primeira lição falava sobre a salvação. Então nós fizemos um confronto, um paralelo entre a salvação e o pecado. Porque na realidade nós somos salvos das consequências dos nossos pecados. Nós somos salvos da consequência, daquilo que a nossa natureza faz e muitas vezes quer fazer e erra e peca e não atinge o padrão elevado de Deus, né? Então, nós estudamos sobre a salvação e uma das prioridades que é colocar a salvação em prática, vivendo em honra ao sacrifício de Cristo, vivendo como Cristo vivia, né? Buscando viver o que Cristo quer que a gente viva. E hoje, então, nós vamos falar sobre a segunda lição, que nos ensina como vencer o pecado. Nós já falamos um pouco sobre o pecado nessa primeira lição sobre a salvação, mas hoje nós vamos estar entrando mais profundamente sobre essa questão do pecado. Então, nós vamos ver o que é o pecado. De novo, nós vamos entender um pouco o que é o pecado. Quais são as consequências do pecado? Qual é a diferença? A gente sabe que tem o pecado, mas qual é a diferença da tentação, da provação, do pecado? O que é isso? Como é que funciona o processo pelo qual nós somos perdoados por Deus dos nossos pecados? E também como nós podemos então vencer o pecado e ter uma vida distante do poder do pecado? É isso que nós vamos estar estudando hoje, né? Todas essas questões. Mas vamos abaixar nossas cabeças para que tudo isso não seja a nossa sabedoria, não seja só o nosso discernimento, mas que seja
aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração por meio da palavra de Deus e que assim nós possamos aprender e aplicar a verdade que Ele tem para nós. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento que nós temos para estudar a Tua palavra. Eu te agradeço porque Tu não é um Deus distante, muito pelo contrário, Tu é um Deus presente, um Deus que nos deixou a Tua palavra para que possamos nos guiar nessa vida que é tão curta e que muitas vezes nós nos enganamos, muitas vezes nós mudamos o foco e esquecemos que a prioridade é o tempo que nós vamos passar contigo na eternidade e que todo esse nosso hoje simplesmente serve para te conhecer, para viver e experimentar mais de ti, para também levar outras pessoas até ti, Senhor, e para que possamos conhecer os teus valores, valores que são eternos. Por isso eu te peço que o Senhor esteja falando ao nosso coração essa noite por meio desse estudo, Pai, que possamos entender o que o pecado faz conosco. Nós que queremos ser semelhantes a Cristo, Pai, agir como Cristo agia, nos mostre como ter uma vida distante do pecado e realmente sermos semelhantes a Cristo. Que possamos viver uma vida longe da presença do pecado, Senhor, do poder do pecado, para que possamos assim te glorificar e viver uma vida que realmente agrada a Ti. Nos ensina que realmente nós possamos nos avaliar diante da luz da Tua palavra, porque eu sei, e a Tua palavra mesmo diz, que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, Pai. Que possamos entender como lidar com isso e como enfrentar e vencer o pecado, Senhor. Nos ensina sobre isso essa noite, em nome de Jesus. Amém. Certo, pessoal? Bom, o que é o pecado? O pecado, falando sobre pecado, a palavra, o estudo sobre o pecado, a doutrina do pecado se chama amartiologia. Para quem gosta de termos técnicos, esse é o nome. Essa é a doutrina do pecado, que é o que nós vamos estar conversando um pouco agora. Pecado muita gente chama de engano, muita gente chama de más decisões, muita gente chama de errar, né? Mas traduzindo o pecado, que a palavra quer dizer realmente é não atingir o alvo. O alvo seria o padrão de Deus para nós. Nós pecamos sempre que nós não atingimos o padrão elevado que Deus tem para a nossa vida. Eu sei que está um pouco difícil de ler, então vocês acompanhem os versículos que eu vou falando. E se quem não conseguir ler, pode sentar mais para frente. Mas o pecado então é não atingir o alvo. Não atingir, não fazer, não executar, não viver o padrão elevado que Deus tem para o homem. E o pecado, ele entrou por meio de quem? Adão e Eva. Depois o capítulo 1 e 2 de Gênesis, que fala sobre toda a criação dos céus, da terra, aí fala sobre a criação do homem também, começa a ser narrada então a questão do pecado. E Adão e Eva foram os que primeiro pecaram, né? Foi o primeiro pecado. Foram os que primeiro desobedeceram a Deus. Foram os primeiros que foram contra algum desejo, alguma direção de Deus. E esse primeiro pecado de toda a humanidade, nós chamamos de pecado original. Esse é o pecado original, é o primeiro pecado. A Bíblia fala que depois de Adão e Eva, todo mundo nasce pecador. Todo mundo herda o pecado de Adão e Eva. Não existe ninguém na face da terra que não tenha pecado, que não tenha nascido com o pecado, que não tenha nascido morto espiritualmente e que não peque. Não existe. Não tem como. Todos nós nascemos pecadores, herdando essa herança bem ruim, que se chama pecado original, que foi o primeiro pecado. O pecado que Adão e Eva cometeram desobedecendo a Deus lá no jardim do Éden. Vamos abrir em Romanos 5, versículo 12. E aqui a gente já começa a estudar o que a Bíblia nos fala sobre o pecado. Até sobre essa questão do pecado original e como nós herdamos o primeiro pecado, o pecado original nas nossas vidas, até mesmo hoje. A Bíblia fala em Romanos 5,12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, entrou no mundo por Adão. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. E pelo pecado, então, a morte espiritual, a morte também física. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Também o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, 23, podem virar algumas páginas para trás, ele diz o versículo clássico, dizendo que, porque todos pecaram
e estão destituídos, e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não existe ninguém que não tenha pecado. Não existe. Até mesmo uma criança. Todo mundo nasce pecador, por mais cruel que seja. Em 1 João, bem mais para o final da Bíblia, 1 João, no primeiro capítulo, a partir do 8º versículo até o 10, diz assim: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se alguém daqui disser para mim que não tem pecado, eu vou chamar de mentiroso com base bíblica. Vou dizer, já está pecando, né? A gente já fala isso. Quem diz que não tem pecado já está pecando, né? A gente brinca assim. Todo mundo peca, todo mundo. Por isso que esse é um assunto fundamental para nós, cristãos que queremos ser semelhantes a Cristo. A nossa luta diária contra o poder do pecado. Todos nós aqui dentro dessa sala pecamos, temos um pecado de estimação, vivemos uma vida muitas vezes lutando contra o pecado e é difícil se afastar disso. Não tem como. Essa é a nossa luta. Vamos estudar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas essa é a nossa luta. E uma das consequências do pecado já diz até mesmo no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 59, no versículo 2. Isaías 59, versículo 2, diz assim: Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. O pecado, além de nos dar uma natureza espiritual morta, nos afasta completamente de Deus. Quando nós estamos em pecado, ou quando nós agimos em pecado, é como se nós tomássemos uma direção contrária na nossa vida e assim nos afastamos de Deus. E Deus não pode conviver com o pecado. O pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. E, para quem acha que não tem pecado ou não sabe o que é algum pecado, eu separei uma pequena lista de algumas palavras que eu vou ler para vocês. O nome de alguns pecadinhos, né? Alguns pecadinhos que a Bíblia cita. Não coloquei os versículos onde está tudo isso, porque nós vamos ficar a noite inteira falando. Mas alguma coisa assim, adivinhação. Adivinhação seja pela sorte, seja por pessoas, seja por coisas, adivinhação, pecado. Adultério, pecado. Arrogância, pecado. Avareza, pecado. Bebedice, pecado. Calúnia, ciúme, cobiça, pecado. Concupiscência, contenda, corrupção, pecado, desonra, desobediência, dolo, engano, escândalo, tudo isso é pecado. Feitiçaria, não sei se nós caímos muito, né? Mas feitiçaria, pecado, fofoca, essa é uma coisa que não acontece, não tem. Fornicação, fraude, ganância, heresia, homicídio, homossexualismo, idolatria, infidelidade, inimizade, iniquidade, injustiça, intriga, inveja, ira, tudo isso é pecado. Luxúria, maldade, maledicência, malícia, mentira, murmuração. Para nós gringos essa aí é uma coisa, né? Não devia estar isso aí. Não devia. Eu já estou murmurando. Orgulho, também essa é uma questão. Paixão, preguiça. Preguiça é pecado. Não devia ser, né? Eu sou um eterno pecador. Né? Preguiça é uma coisa cruel. Profanar, prostituição, roubo, traição, vaidade e por aí vai. Bom, gente, alguns pecados, né, que nós vemos no decorrer da Bíblia e com certeza vocês se identificaram com alguns que estão ali. Com certeza. Nós nos identificamos, muitas vezes a gente vive isso, muitas vezes a gente luta contra e vence, mas outras vezes a gente cai, muitas vezes a gente vive no pecado, vive uma vida de pecado, fazendo muitas das coisas que estão aí e nos afastando de Deus. Esse é um assunto simples, mas que se nós não tratarmos o pecado na nossa vida, não tem como ser semelhante a Cristo. Não tem como viver como Cristo era. Se a gente não conseguir entender como se afastar do pecado. Algumas das consequências do pecado, né? Quais são as consequências de uma vida assim? O que a Bíblia nos fala? Bom, primeiro a gente viu a separação de Deus. Então, o pecado nos separa de Deus. E nos separando de Deus, nós temos todos os outros problemas que eu vou falar a seguir. Né? Primeiro, então, é a morte. Né? Em Romanos 6, 23, nos diz que
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, então, ele nos mata. Tanto é que nós nascemos mortos espiritualmente, nós nascemos distantes de Deus. Mas também o pecado, para quem vive uma vida de pecado, fazendo várias das coisas que a gente leu, também conduz numa vida de morte, uma vida distante de Deus, uma vida tenebrosa, uma vida cruel, uma vida que não tem um fim bom. O pecado pode ser até gostoso para a nossa carne, mas ele nos leva a um caminho de morte, um caminho cruel, né? Também, o pecado, uma das consequências dele é que ele nos escraviza. Ele faz com que nós vivamos, ao invés de viver para Deus, nós começamos a viver uma vida para o inimigo, tipo, para o diabo, né? Diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Isso é muito cruel. Quando nós estamos em pecado, ou quando nós escolhemos pecar, nós estamos servindo ao diabo. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo algo bem gostoso para a nossa carne, porque o pecado é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém pecava. É uma coisa gostosa para a nossa carne. Mas isso nos faz servir ao diabo, a Satanás, e não a Deus, né? Completamente contrário de quem é cristão e que deveria servir a Cristo. Imagina a alegria do diabo quando algum cristão, alguém que conhece a verdade, faz o pecado. Imagina só que festa. Peguei mais um, né? Imagina. E por consequência, o pecado também gera uma série de problemas com outras pessoas, na sociedade, com a nossa família. Uma vida de pecado, ela destrói uma pessoa, destrói uma família, destrói tudo. O pecado destrói, né? O pecado é usado pelo diabo para realmente destruir. E aqui tem uma crítica que eu quero fazer, e uma das motivações para que a gente possa estar conversando sobre isso é porque hoje eu posso até afirmar que dentro da igreja, não só aqui na Aliança Bíblica, mas pensando na igreja como um todo, inúmeras pessoas que se dizem cristãs, né, elas têm vivido pecando, se conformando com o pecado e não mudando. Muitos que dizem que são cristãos, ao invés de buscar o padrão elevado de Deus para a sua vida, continuam pecando e buscando o sistema que o mundo faz e não tem diferença nenhuma. Se a gente for se avaliar nas nossas próprias atitudes, no que a gente faz no dia a dia, eu acho que não tem muitas vezes tanta diferença de alguém que não conhece a Bíblia ou não conhece a Deus. De alguém que está aqui ouvindo algo sobre o pecado. Não tem. A gente tem vivido uma igreja, um cristianismo tão barato, que está tudo bem pecar e pronto, acabou. Gente, pessoas que vivem no pecado, pessoas que lutam, tentam, mas não conseguem abandonar certos pecados e viver distante do pecado, não são cristãos. A verdade é essa. Para ti que tem uma luta constante com o pecado, ou para ti que não está nem aí para o pecado, a pergunta que eu deixo é, será que em algum momento tu se converteu? Será que em algum momento tu entregou a tua vida para Cristo? Porque não é natural alguém que vive para Cristo pecar. Não é natural para alguém que vive para Cristo e se diz cristão, viver no pecado e não está nem aí. Outros cristãos mais maduros dizem, Michel, olha, não é por aqui, é para lá, e deixa, eu faço o que eu quero. Não é natural, isso não é natural, mas é o que mais tem acontecido, muitas vezes. Eu posso afirmar, isso, eu sou até muito cruel, não risquem o meu carro depois, mas eu tenho praticamente certeza que não é todo mundo que está aqui nessa sala que é convertido, não é. Uma nova igreja vai se levantar dentro de todas as igrejas que existem. Não é porque as pessoas frequentam uma igreja, não é porque as pessoas sentam na cadeira, não é porque as pessoas leem a Bíblia de vez em quando que são convertidas e que vão para o céu. Não. Se tu tem, talvez, desconfiança da tua vida cristã, se tu realmente é convertido, pare e analisa os pecados e como é a tua luta contra o pecado. Como é o teu compromisso com Deus. Porque se tu leva uma vida nem aí para o pecado, provavelmente, talvez, nunca tenha sido convertido e sim ser convencido de uma falsa vida, né? E é mais ou menos por aí. Por isso é muito importante para nós que queremos ser semelhantes a Cristo, para nós que queremos entender os princípios da fé cristã, saber que nós devemos lutar contra o poder do pecado na nossa vida e que o pecado não pode nos dominar. Não pode.
Nós não podemos viver abaixo do pecado. Não é natural, não é normal. Claro que o cristão não é uma pessoa que não tem pecado, que não peca. É uma pessoa como qualquer outra pessoa, como qualquer outra, né? A única diferença é que nós sabemos o que Deus espera de nós e nós temos sempre a atitude de lutar contra o pecado e vencer aquilo, abandonar, não se contentar com aquilo, não ficar no comodismo e viver aquela mediocridade, não. Tentar buscar em Deus superar essas fraquezas e abandonar o pecado. Essa é a diferença do cristão. Para alguém que não acredita em Deus, para quem que não conhece a Deus. Nós vamos pecar, sim, nós vamos pecar. Mas nós não temos que nos conformar com o pecado. Nós temos que lutar contra o pecado e abandonar o pecado e pedir para que Deus nos auxilie contra o pecado. Eu não sei qual é o teu pecado, mas eu sei que tu peca. Eu não sei qual que é a tua dificuldade diante do teu dia a dia, na tua rotina, mas eu sei que tem pecado aí. Assim como eu sei que também Deus ele é fiel para nos perdoar e nos dar uma vida santa que a gente pode fugir e abandonar o pecado. Basta a nossa vontade. E um cristão verdadeiro é aquele que quer se afastar do pecado. Bom, depois de tudo isso, tem uma diferença grande, muitas vezes, quando a gente fala sobre o pecado, entre a tentação e a provação. O que tudo isso significa? A gente coloca no mesmo balaio, confunde as coisas, né? E a gente não sabe se um é pecado, outro não é, o que é pecado. E eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. Bem simples. Sobre a tentação, vamos abrir em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Do 13 até o 15. Ali nós temos um claro entendimento sobre o tema da tentação relacionada ao pecado. Tiago capítulo 1, versículo 13 até o 15. Diz assim, ó: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Poderia acabar por aqui. Bom, continuar. Cada um, porém, olha só, é tentado pela própria cobiça. E sendo por esta arrastado e seduzido. Ponto. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Bom, a gente pode entender algumas coisas diante desse texto, né? Primeira é que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Porque a tentação é quase como se fosse uma sedução para as nossas fraquezas. A tentação é algo que o diabo, o inimigo, coloca ao nosso redor, conhecendo as nossas fraquezas, e nos tenta para que nós sejamos seduzidos a abandonar uma vida em Deus e assim servir a Ele. Por isso eu também não sei quais são as tuas fraquezas, mas eu sei que o diabo astuto está ao teu redor, te seduzindo para te desviar o foco de Deus. É isso que ele faz. Isso é uma tentação. Só que a tentação, se não for realizada, não é pecado. Por exemplo, um homem que quando vê uma mulher bonita passando na frente, ele não tem como não olhar, porque ele está olhando, a mulher passa. Você sabe que o homem tem um radar que vê muitas coisas. Mas a mulher passou ali na frente, ele é tentado ao quê? A dar a segunda olhada. Porque nessa segunda olhada é que daí vem o problema, vem a malícia, vem os desejos da nossa carne, né? Vem toda a nossa imaginação tão fértil. Mas se o homem não der a segunda olhada e dizer, puxa vida, eu não vou olhar e não olhou, foi uma tremenda tentação. Mas ele não pecou, porque ele não realizou o pecado. Que é isso que nos diz aqui em Tiago. Porque diz assim, ó, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Olha só, então a cobiça, tendo engravidado, ou seja, quando a gente, eu vou dar aquela olhada, não tem jeito. Quando então tu realiza aquele ato da tua carne, esse pecado ele ganha vida dentro de nós e assim então ele é consumado. Deu para entender um pouquinho? Então nós somos tentados. Daqui a pouco nós somos tentados a desviar um dinheiro. Nós somos no supermercado, a moça nos dá um dinheiro a mais e a gente pensa, puxa vida, esses 10 pila iam me ajudar bastante no estacionamento que eu tenho que pagar ali embaixo. E tu fica, será que vou, será que eu não vou, será que vou, será que eu não vou? E tu diz, não moça, tu errou, tá aqui os 10 pila. Eu não pequei, apesar da luta constante contra o pecado, né?
Agora, se eu não entregar, aí o pecado ele ganhou luz, né? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Porque também isso nos dá um alento muito grande sobre essa questão da tentação que o inimigo faz com que ao nosso redor aconteça, né? 1 Coríntios 10, versículo 13 diz assim, ó. Isso é muito bom para nós. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Acabou nossas desculpas. Tem a parte boa, em saber que Deus jamais vai permitir que nós sejamos tentados em algo que a gente não possa suportar e vencer. Jamais. Mas também nós pecamos por escolha. E essa é a nossa parte, né? Continua dizendo assim, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Em todas as nossas tentações, tudo que acontece ao nosso redor, diante da nossa fraqueza, para que a gente peque, Deus ele nos dá uma saída clara para que nós tenhamos a escolha de pecar ou não. Para que nós tenhamos a escolha de servir a Deus ou servir ao diabo. Deus nos dá essa possibilidade clara. Nós pecamos porque a gente quer, não porque é irresistível. Porque a palavra de Deus diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Bem claro, né? Então a tentação ela só se torna pecado quando a sugestão que nos aparece ao redor, a gente aceita essa sugestão e pratica o mal, pratica o que ela quer. Aí a gente peca. A aprovação é diferente. Vamos abrir em Tiago 1, versículo 2 até o 4. Porque diz assim sobre a aprovação, né? Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Peraí, tem alguma coisa estranha, vamos continuar lendo. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Por aqui nós já conseguimos entender o que é uma provação. A provação ela é a prova da nossa fé. Continuando. E a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Ou seja, sendo completos. A provação, diferente da tentação, a provação ela vem de Deus. É um teste, é a forma que Deus usa para que nós possamos crescer espiritualmente. É Deus fazendo, provando a nossa fé. Para quê? Não é algo para o nosso mal, para que a gente possa sofrer. Não, é algo que a gente tem que se alegrar em passar por provações. Porque é Deus trabalhando na nossa vida para que nós possamos crescer, ser maduros e íntegros e não faltar nada em nós. Por isso que Deus nos dá provações. E a gente passa por diversas provações. As provações são dadas por Deus. Ao contrário da tentação, que é o inimigo usando e tentando nos derrubar por meio das nossas fraquezas. Então a tentação e a provação, vou ler alguma coisinha assim, ó. A tentação, ela almeja afastar-nos do padrão de vida moral estabelecido por Deus. Mas basicamente a tentação ela é usada pelo inimigo para estimular o que há de pior em nós, nos fazendo pecar e nos afastando de Deus. Isso é tentação. Agora, a provação ela é uma situação permitida por Deus e é usada pelo Espírito Santo para extrair o que há de melhor em nós e assim nos fazer crescer espiritualmente. Deu para entender a diferença, né? Da tentação e da provação? Sejamos felizes por passar por dificuldades na nossa vida, independente das áreas. Porque quando Deus coloca alguma provação, Ele prova a nossa fé, Ele quer provar o nosso caráter, quer ver até que ponto nós vamos, na verdade Ele está trabalhando em nós para que a gente possa crescer. E a gente só vai crescer se nós tivermos que levar algumas na cabeça, se a gente tiver que sofrer alguma coisinha. Quando é tudo confortável, a gente não cresce. E é assim que Deus faz com que nós possamos crescer espiritualmente e sermos íntegros, maduros, né? Sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. A gente vai passar por muitas e muitas provações para que assim nós possamos crescer, né? Dito isso, a pergunta que fica é como é que funciona, voltando a falar sobre o pecado, o processo de libertação do pecado. O processo de libertação do pecado é bem parecido com o processo da salvação, até alguns termos teológicos, mas ele acontece na seguinte ordem, né? E realmente, um atrás do outro,
Dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Primeiro acontece a justificação. A justificação é Deus nos libertando da culpa do pecado. A justificação, ela aconteceu quando Cristo morreu na cruz. Quando Cristo morreu lá na cruz, todos nós fomos pregados junto com Cristo. É isso que a palavra de Deus fala. E naquele momento todos nós tivemos os nossos pecados perdoados. Por isso que diante de Deus não existe mais nada a ser pago. Tudo que devia ser pago foi pago por Cristo. Nós não temos mais culpa alguma diante de Deus. Por isso que Deus tem acesso a nós. Por isso que nós podemos conversar com Deus, orar para Deus. Por isso que a gente pode entender sobre Deus. Porque Ele nos olha agora por meio do sacrifício de Jesus. E Ele não vê mais os pecados do Michel. Ele vê Jesus pagando por mim os meus pecados. E esse processo é a justificação. É quando eu sou salvo também. Sou liberto dos meus pecados. É Deus me libertando da culpa do que eu merecia dos meus pecados. Me tornando justo. Essa é a justificação. E a justificação é algo importante, mas é algo que aconteceu há 2000 anos atrás. É algo que aconteceu no nosso passado. A justificação já aconteceu. Nós já somos livres da culpa do pecado. Nós já vivemos livres da culpa do pecado. Depois da justificação, então, vem a santificação. A santificação, ela é diferente. A santificação é quando Deus, Ele nos liberta do poder do pecado. E a santificação, ao contrário da justificação que foi no passado, ela acontece hoje, ela acontece agora. Ela acontece enquanto vocês estão ouvindo essas palavras, enquanto a gente está lendo esses versículos. Deus está nos livrando do poder do pecado agora. Deus está nos dando condições para viver uma vida santa, afastado do pecado. Deus está, por meio do Espírito Santo dele em nós, nos libertando do poder do pecado, da ação do pecado, da manipulação do pecado. É isso que Deus está fazendo agora, no presente. E, gente, nós vamos viver nos nossos dias até o último respiro, vivendo contra o poder do pecado. Sabe por quê? Deus nos livra do poder do pecado colocando o Espírito Santo dele dentro de nós. E quando está diante daquela situação, vou ou não vou, fico ou não fico, é o Espírito Santo que nos mostra o que fazer e o que a gente deve agir. E é Ele que nos liberta desse poder. Se não tivesse Ele, nós não teríamos nem escolhas, nem saberia o que fazer. Mas Ele, em cada circunstância, nos mostra o que nós devemos fazer e como nós devemos agir. Nos dando a possibilidade, então, de ter a saída, a fuga do poder do pecado, da prisão, da escravidão do pecado. Diariamente é isso que acontece nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus nos dando a possibilidade de viver longe do pecado e não servir ao pecado. E isso que, como eu comentei, a gente vai viver até o último dia lutando, porque é a briga entre a nossa velha natureza, antes do Espírito Santo, né, contra a nova natureza que Deus colocou em nós no momento que a gente se converte e entrega a nossa vida a Deus. É essa luta, esse atrito que faz com que a gente fique lutando contra o poder do pecado. E é ali. Deus, então, por meio da santificação, Ele nos liberta do poder do pecado. E isso é no presente. E no futuro, então, vai acontecer a glorificação, que é quando Deus nos libertará completamente da presença do pecado. Isso é no futuro por quê? Porque quando Cristo voltar, né? Então nós vamos ir com Ele e lá na presença de Deus vamos viver completamente longe e afastados do pecado, com um corpo incorruptível, com um corpo que não vai mais pecar e aceitar o pecado, como o corpo de Jesus. Nesse momento, então, nós vamos ter a glorificação. E isso é o céu. É viver na presença de Deus eternamente longe do pecado. Isso é céu. Céu é viver na presença de Deus, de uma maneira constante, totalmente assim, sem o pecado nos afastando. Isso é o céu, isso é glorificação. Então o processo pelo qual nós somos libertos do pecado, ele é dividido em passado, no que Cristo fez por nós, presente, o Espírito Santo então agindo em nós, nesse momento nos dando condições de lutar contra o pecado, e o futuro, aquilo que vai acontecer quando nós estivermos com Deus no céu. Mas depois de ter falado tanta coisa, depois de ter entendido muito sobre esse tema do pecado e como ele age na nossa vida e como nós somos tentados e como vem provação e como é difícil lutar e que não sei o que, não sei o assado, como a gente pode vencer o pecado?
Como a gente pode realmente lutar contra o pecado? Como nós podemos então, como a gente viu, ser libertos do poder do pecado, já que essa é a nossa luta? Vamos estudar, deixa eu abrir aqui, Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o 14. Último versículo que nós vamos ler agora. Gostaria que todo mundo que tivesse a Bíblia pudesse estar lendo. Romanos 6, do capítulo 1 até o 14. Eu vou ler aqui. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Isso parece que parece para nós, né? Parece que Paulo escreveu para nós aqui em Bento. Como nós que morremos para o pecado, podemos continuar vivendo nele? Como assim? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais, o quê? Escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do seu corpo a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Simples assim. Se tu não tiver um devocional essa semana para ler, e estiver sofrendo mesmo, com dificuldade contra essa questão do poder do pecado, leia Romanos 6, do 1 ao 14, e peça para que Deus mostre essa verdade, que isso seja vivido, né? Seja aplicado no teu dia a dia, na tua vida. Bom, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Primeiro é interessante entender o contexto histórico, né? Paulo, ele chegou ali então e estava falando para algumas pessoas, porque o pessoal estava acusando ele de falar e ensinar, pregar um evangelho mais simples. Esse evangelho mais simples que o pessoal acusava é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho onde, que é o evangelho verdadeiro no caso, que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, em acreditar que aquilo que Cristo fez na cruz foi para nós, que nós deveríamos ter morrido lá. E pela graça, porque não há nada que nós possamos fazer para conquistar a salvação ou o amor de Deus por nós. Não tem nada. Só que isso fazia com que algumas pessoas pensassem naquele momento, e ainda hoje pensam assim. Então quer dizer que se é só pela fé, eu posso continuar pecando à vontade aí e não tem problema, né? Quer dizer que então que eu posso viver uma vida de pecado e tranquilo. Até diz assim, se eu continuar pecando, Deus vai me perdoar mais? Isso vai ser tão bom, né? Mais perdão. Mas então Paulo, ele diz que não é bem assim. Inclusive, no início do trecho, ele fala assim, ó, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, né? Esse de maneira nenhuma, só para a gente entender o que ele quis dizer, foi praticamente um xingamento. Porque de maneira nenhuma, de modo algum, é a expressão em grego mais forte para contradizer alguma coisa. Quando ele fala assim, mas de modo nenhum, não tem nada pior, não tem nada negativo maior do que isso para dizer para não, de jeito nenhum, né? Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente, mas de jeito nenhum. É isso que ele quis dizer. É inconcebível um cristão continuar vivendo
no pecado. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Não tem como, não tem lógica, não tem como, não fecha. É isso que ele está falando. De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Então, o interessante é que diante desse trecho nós podemos tirar 3 princípios de como o cristão deve lidar com o pecado, né? E como vencer o pecado. Primeiro que ele fala ali, deixa eu ler o trecho. Ele diz então, o primeiro é saber, né? Ele vai mais à frente falar sobre isso, né? A partir do versículo 6. Depois de ele falar toda essa questão, né, que nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele, ele fala toda sobre essa questão, e até ele fala isso, mas como? Ele fala que a gente morreu por o pecado, né? Muitas vezes ele fala isso, que nós somos crucificados e não sei o quê. E eu fiquei me perguntando, mas como assim nós morremos por o pecado, se no meu dia a dia eu sinto o pecado tão vivo dentro de mim, né? Como é que a gente morreu por o pecado se muitas vezes ele está ali, né? Quando que nós morremos para o pecado? O texto deixa claro que nós morremos para o pecado no momento que Cristo também morreu lá na cruz. Então ali nós fomos crucificados junto com Cristo, fomos mortos para o pecado. Depois dele explicar toda essa questão, ele entra nesses 3 princípios que eu quero conversar com vocês. O primeiro é saber, e ele fala a partir do versículo 6. Ele diz assim: Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então é nesse momento da história que nós nos encontramos mortos para o pecado, né? Ora, se morremos com Cristo, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Quando Cristo morreu lá na cruz, nós também morremos na cruz. Deus fez uma coisa engraçada. Algo mais lógico que talvez nós faríamos se nós estivéssemos no lugar de Deus era exterminar de uma vez por todas com o pecado e assim ninguém mais teria problema em pecar. Mas o que Cristo fez, na verdade, foi matar o pecado em nós. Foi dar a possibilidade de que o pecado morresse em nós. Ele continua dizendo assim: Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. O que Paulo diz é que nós devemos saber. Saber o quê? Saber que junto com Cristo, nós fomos crucificados também. Junto com Cristo, com a morte de Cristo, nós também morremos. E a partir daquele momento, não somos mais nós que devemos viver. Porque nós morremos, quem deve viver em nós é Cristo. E é isso que a gente deve saber. A primeira coisa para a gente viver longe do pecado é saber que o pecado foi morto junto com Cristo lá na cruz e que a nossa natureza também deveria estar lá, morta e pregada naquela cruz. Nós precisamos saber disso. E por isso que eu fiquei falando bastante sobre essa questão do pecado. A partir do versículo 11, ele fala sobre outra coisa, que é considerar, né? Ele diz assim, ó: Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Isso é o 11 e o 12, né? Então nós devemos, em primeiro momento, gente, viver uma vida entendendo que nós somos pregados e este morreu com Cristo lá na cruz há 2000 anos atrás. A gente precisa saber disso. Não podemos nos enganar e viver uma vida diferente disso, porque qualquer coisa diferente disso não é cristianismo. Nós devemos saber que morremos com Cristo há 2000 anos atrás, lá na cruz. Depois, então, nós devemos nos considerar mortos para o pecado. E se considerar morto para o pecado é matar diariamente a nossa velha natureza, para que a natureza nova, aquilo que Cristo coloca em nós por meio do Espírito Santo, possa estar vivendo e seja ela que domine o nosso corpo e as nossas atitudes. É claro que a gente vai viver uma vida lutando contra o poder do pecado, mas se espera de um cristão maduro que ele, no decorrer da sua caminhada, tenha mais facilidade em lutar contra o pecado e que suas atitudes sejam cada vez mais atitudes que fluam de Cristo e não da sua velha natureza. É isso. Toda vez que nós
pecamos e escolhemos agradar a nossa velha natureza, nós não estamos nos considerando mortos para o pecado. Nós estamos ressuscitando a nossa velha natureza. É isso que a gente faz. Todo dia. Peca, ganha vida o velho Michel. Daí, se arrepende, vou tentar lutar. Começa a crescer e se tornar a nova natureza, o novo Michel, segundo a Cristo. E eu vou lá numa tentação, que na minha fragilidade, eu vou lá, escorreguei de novo, surge a minha velha natureza e essa luta constante. Nós devemos nos considerar mortos para o pecado, viver somente na nova natureza, naquilo que Cristo fez por nós. É isso que significa se considerar morto para o pecado. Diariamente, não somos nós mais que temos vida dentro, né, do nosso corpo, mas é Cristo em nós. E isso é se considerar morto para o pecado. É morrer para que Cristo, então, tenha vida dentro de nós. Isso é se considerar. E por fim, ele fala então em oferecer. Seguindo no texto, ele diz assim: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oferecer-se a Deus é no momento da escolha de pecar ou não, escolher por não pecar. Isso é se oferecer a Deus e não se oferecer ao pecado. Uma coisa que acontece muito é, a gente tenta se afastar do pecado e aí a gente fica com aquela luta e fica e aquele negócio fica nos chamando e a gente fica lutando. E tem muitos cristãos que vão lá e abraçam o pecado de novo e continuam vivendo no pecado. E assim se oferecendo para o pecado. É mais ou menos que nem aquela história lá que tu tira o porquinho, limpa o porquinho, deixa o porquinho no negócio e a primeira coisa que ele quer fazer é voltar para a lama de novo, se sujar. Nós somos assim. Seria tão estranho essa história do povo de Israel, quando estivesse atravessando o Mar Vermelho lá no Antigo Testamento, depois de 400 anos de escravidão, tivesse se voltado para o faraó. Imaginem a cena. O povo está lá fugindo, Deus abriu o mar, toda aquela coisa maravilhosa que nunca tinha acontecido, o pessoal está fugindo, e de repente tem o faraó lá do outro lado dizendo: voltem, voltem, meus servos queridos. E o pessoal pegar e voltar. Teria lógica uma coisa dessa? Não teria lógica. Diante de tudo que Deus fez e da forma que Deus se mostrou e de tudo que Deus dá de condições para que eles pudessem viver uma vida melhor, por que eles iam voltar para o pecado, voltar para a escravidão, no caso? Mas muitas vezes nós somos assim. É como se nós estivéssemos querendo atravessar o Mar Vermelho, mas a gente escuta o pecado nos chamando e a gente vai lá e abraça ele. Vai lá e abraça os pés, vai lá e dá um beijinho no pé do faraó, na mão do faraó, vai lá e fica com ele. Não tem lógica nenhuma, mas é isso que a gente faz. Muitas vezes, ao invés de viver uma vida completamente distante do pecado e se oferecer em todas as escolhas, escolher a servir a Deus, muitas vezes a gente escolhe, então, a voltar e abraçar o pecado, a viver na lama. A principal pergunta é: será que realmente nós estamos mortos para o pecado? Essa é a principal pergunta. Tudo isso que a gente viu sobre o pecado, todos os versículos que a gente leu, tudo aquilo que a gente entendeu sobre o que Cristo fez na cruz por nós, todo o processo de perdão, tudo aquilo que Deus faz, toda essa maravilhosa engrenagem para que nós possamos viver longe do pecado, só vai funcionar se a gente realmente estiver morto para o pecado. E em nós não existir mais a velha natureza, mas for Cristo em nós. Então, será que você está morto para o pecado? Talvez amanhã de manhã, quando tu for acordar e colocar os pés no chão, a primeira coisa que tu deve dizer é: eu estou morto para o pecado, eu fui crucificado com Cristo na cruz, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo em mim. E a partir de então, já que eu sei que estou morto para o pecado, eu me considero dessa forma e me ofereço a Deus em todas as atitudes que eu vou ter, seja atravessando uma faixa de segurança, eu vou optar por aquilo que agrada a Deus e pelo correto. Seja por aquela passada daquela mulher na minha frente, eu vou optar por o que agrada a Deus. Seja por aquele dinheiro que me sobrar, eu vou optar por aquilo que agrada a Deus. Seja por aquela oportunidade que eu vou ter porque eu vou mentir, eu vou optar por que agrada a Deus. Sobre aqueles pensamentos que
são maldosos e eu vou querer falar algo de alguém que não deveria falar, eu vou optar ficar calado e oferecer meu corpo a Deus e não ao diabo? A escolha principal é essa. A quem nós servimos? Será que o pecado está morto dentro de nós? Se ele não estiver morto, nós estamos nos enganando. Se nós não matarmos o pecado dentro de nós, nós jamais seremos semelhantes a Cristo e não vamos viver a plenitude do padrão que Cristo tem para nós. Mas a boa notícia é um versículo que a gente leu, que Deus ele é fiel para nos perdoar, desde que a gente confesse, né, os nossos pecados. Né? Isso está em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 até o 10, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado algum que não possa ser perdoado, a não ser, né, blasfêmia do Espírito Santo, vamos deixar isso para o outro lado. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, se este buscar a Deus e viver o que o Espírito Santo quer de nós, gente, vai ser maravilhoso. Aí vai ter uma transformação gigante na nossa vida, na nossa família, na cidade que a gente vive. As coisas vão ser diferentes. Se a gente conseguir viver longe do poder do pecado, diariamente, né? Assim vai ter sentido nós proclamarmos ao mundo dizendo que somos cristãos, né? Só assim. Vamos baixar nossas cabeças e pedir para que realmente Deus nos dê discernimento diante dessa questão que é tão importante. Sem o discernimento dessa doutrina, sem o discernimento da função e o que o pecado faz em nós, não tem como agradar a Deus. Não tem como ter as maravilhas que Deus tem para nós. Não tem como viver uma vida na plenitude do que Deus planejou para nós. Talvez a gente esteja sofrendo, talvez a gente esteja passando por algumas circunstâncias que não são provações. São tentações, foram causadas por nós mesmos, porque são fraquezas, são coisas que a gente cai nas fraquezas do nosso ser, da nossa carne. E tudo isso tem estragado a nossa vida, tem nos levado para uma vida de morte. Não da morte do pecado, mas uma vida de morte espiritual. Uma vida que vive em trevas, que não tem luz, que não tem a presença de Deus, que não tem alegria, que não tem prazer em viver, que as coisas não têm um futuro, não caminham da maneira que deveriam ser, não vão para frente. Sempre que nós estivermos buscando e ignorando o fato de estarmos mortos para o pecado, nós estamos servindo ao diabo, nos enganando a nós mesmos e enganando também a todos que estão ao nosso redor quando a gente se chama cristão, se intitula cristão. Então, tenha um pouquinho de tempo agora para estar entregando o pecado, a luta, tudo aquilo que tu tem vivido para Deus e pedindo para que Ele realmente seja fiel, assim como a palavra dele nos falou, nos mostrando sempre a saída e nos perdoando de todo e qualquer pecado. Conversa com Deus, abre o teu coração. Senhor Jesus, eu, em primeiro lugar, quero estar te pedindo perdão pelos meus pecados, perdão pelos nossos pecados, Pai, porque são esses pecados que nos afastam de Ti. Pai, eu te peço perdão porque, apesar de saber o que Cristo fez na cruz por mim, o que Cristo fez na cruz por nós, eu não tenho matado o pecado dentro de mim. Nós temos vivido uma vida que muitas vezes não demonstra que o pecado está morto dentro de nós. Pai, nós queremos nos entregar a Ti, oferecer os nossos corpos a Ti, Pai, de uma maneira que Te agrada, uma maneira que honra o Teu nome, honra o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Nós queremos viver como se nós estivéssemos realmente sendo pregados na cruz junto com Cristo. Pai, faça com que a cada dia nós possamos entender que a cruz também foi para nós. A cruz não foi só para Jesus. A cruz não foi só para Jesus levar os meus pecados e deu. Não, Pai. Que nós possamos lembrar diariamente que nós também fomos crucificados com Cristo, Pai. Que a nossa velha natureza, tão pecaminosa, tão cruel, tão inclinada a fazer coisas que não Te agradam, também já deveria ter sido morta e pregada na cruz. Pai, nos ensina a viver isso, a ter o discernimento disso, ter uma vida que escolhe por Ti em todas as tentações. Uma vida que
passa por todas as provações, uma vida que cresce, que amadurece, que se torna cada vez mais íntegra, que se torna cada vez mais completa, que se torna cada vez mais semelhante a Cristo. Pai, nos ensina a viver dessa forma. Nos ensina a oferecer o nosso corpo a Ti. Nos ensina, Pai, e nos dá força e coragem para em todas as escolhas escolher por Ti e não pela nossa carne, não pelo nosso desejo, não pelo pecado que muitas vezes habita em nós. Pai, nos dá essa vontade, esse desejo. Faz com que o Teu Espírito Santo esteja queimando dentro de nós todas as vezes que nós somos contrários à Tua vontade. Todas as vezes que nós não atingirmos o padrão elevado do que Tu espera que a gente faça. Pai, nos mostra, nos orienta. Nós não queremos mais pecar. Nós queremos ser conhecidos como cristãos, Pai, como uma igreja, pessoas que buscam se afastar do pecado, Pai. Fazer com que essa natureza morra e que Cristo possa estar vivendo em cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Que assim essa igreja possa ser conhecida. Que assim cada um de nós possamos ser conhecidos. Que não sejamos conhecidos pelos pecados que este pratica, pela fofoca que este fala, pela mentira que este diz. Não, Pai. Que nós sejamos conhecidos como pessoas que vivem o caráter de Cristo. Pessoas que escolhem por Cristo, que decidem por viver o que Cristo quer que este viva. Pessoas que morrem para si mesmas todos os dias para que Cristo viva nelas. Que assim nós sejamos conhecidos. Que esse seja o nosso maior elogio. Sermos diferentes, agirmos diferentes, fazermos a diferença. Sermos semelhantes a Cristo. Que assim seja, Senhor. Nos dá a vitória sobre o pecado, Pai. Nos dá a liberdade sobre essa questão do pecado, sobre o poder do pecado. Nos ensina a viver longe do pecado, para que nós possamos desde já viver uma vida santa, até que sejamos glorificados, tenhamos um corpo novo e passamos toda a nossa eternidade contigo, libertos do pecado. Que assim seja, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.